Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Recebei o Sopro do Espírito. Acompanhe. Boa noite. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não sei aqui quantos conhecem, chama-se Terço das Chagas, das Santas Chagas de Jesus. Quem conhece? 1, 2, 3. Então, tem umas 10 pessoas, mais ou menos, que conhecem e rezam o Terço das Santas Chagas. Muito bem. Eu pedi para colocar no site. Tá? Então, Jesus apareceu para uma freira, Irmã Maria Marta, mais ou menos 1924, e falou que o mundo havia esquecido da cruz e das chagas dele. Isso em 1924, nós estamos em 2014, mas não sobrou nada, né? E ele pede que, eu até coloquei uma das promessas dele, que ele fala que o que pedirem, por mais impossível que se possa imaginar, que ele concederá. E o terço é lindo, é ditado por ele, o terço é muito pequenininho, porque a gente pede, oferece ao Pai as santas chagas de Jesus, para que ele cure as nossas almas, as chagas das nossas almas. Então, a gente precisa de tantas curas, né? Tanta coisa dentro de nós que está precisando ser transformado. Então, pedi para colocar no site, e ele pede que essa devoção seja divulgada. Então, que vocês conheçam, rezem ela. Ele é curtinho, é um terço curtinho, mas para a gente aprender a meditar, né? E quem quiser ver a história dessa freira, que era analfabeta, não sabia ler nem escrever. É para ela que ele vem. Então, é lindo, se vocês quiserem ver, está lá no site da igreja. A hora que eu li, que eu recebi isso, que eu comecei a rezar, eu falei com Jesus, eu sou mais ou menos como uma irmã mais velha, né? Descobre as coisas, tem que contar, não é? Então, vamos colocar lá para que todo mundo possa receber isso e possa... Quantas graças, né? Quantas curas no nosso coração, quantas coisas Deus está preparando, né? Muito bem, a frase que eu quero comentar do Evangelho hoje é o Evangelho de João. É uma frase do que foi discutido domingo. João capítulo 20, quando Jesus diz assim, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Quando São Paulo vai a Éfeso, ele escreve isso na carta dele, que ele chega lá, ele encontra alguns discípulos e fala com eles assim, vocês receberam o Espírito Santo? Eles falam, o quê? Espírito Santo. Nós nem ouvimos falar que isso existe. Eu acho que a situação hoje dos cristãos é mais ou menos essa, é parecida com essa. Só que a gente já ouviu falar do Espírito Santo. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é experimentar, não é? Há uma distância. Há uma distância imensa nisso, né? Porque a gente não sabe direito quem é ele. São João Batista dizia assim, a respeito de Jesus. No meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Muito bem, a gente pode repetir isso. Mas não no meio de vós, mas dentro de nós, existe alguém que não conhecemos. Dentro de nós tem uma doçura que não conhecemos. Tem uma doçura que é a força, a ternura do amor de Deus em cada um de nós. Que nós desconhecemos. Tem um teólogo que diz que o Espírito Santo é a vida da vida das criaturas. E é mesmo, se Deus retira o Espírito, viramos pó, não viramos nada. Ele é a vida da nossa vida. Ele que nos põe para estimular, nos põe para andar, é essa energia que transforma todas as coisas, essa energia criadora é Ele. É Ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E às vezes a gente repete assim, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ponto. E muitas vezes a gente parece como uma criança, igual um cliente meu de 6 anos, rezando, de olhinho fechado, abriu um olho e falou com a mãe assim, mãe, Deus, Jesus, o Espírito Santo, está tudo misturado? Aí a mãe falou, mais ou menos. Então posso pedir para qualquer um. Porque às vezes a gente confunde mesmo e acha que é tudo mais ou menos misturado. Não é, claro que não é. Mas na pureza dele de 6 anos, está tudo misturado. Mas às vezes na nossa cabeça está tudo misturado. E é tão lindo, São Basílio comenta, né, que o Espírito Santo ele é uma alavanca do Pai. E se você pegar a história da salvação toda, o Espírito Santo está lá. São Basílio fala que quando Deus criava o mundo, o Espírito Santo enfeitava o céu. Que ele foi preparando, e ele preparou a vinda de Jesus.
Ele preparou a encarnação. E no momento certo ele veio. Né? O Espírito veio sobre Maria. Ela concebeu. Veio Jesus. E Jesus foi toda a vida de Jesus, tudo foi conduzido pelo Espírito Santo. Todos os milagres, toda a caminhada, todas as escolhas, tudo foi o Espírito Santo. Jesus morre, é glorificado, vai lá para o Pai. Jesus deixa uma igreja com 11 apóstolos, porque Judas tinha suicidado, então não é 12 mais, é 11, não tinha sido escolhido o outro ainda. 11 apóstolos, mais um grupo de discípulos de Nossa Senhora lá, trancados dentro de uma casa, apavorados. E tinham acabado de receber uma notícia, Jesus tinha dado uma missão e falou, ide pelo mundo, batizai todas as criaturas, anunciar o Evangelho. Sabe como é que nós vamos começar, gente? Como é que é isso? O que nós vamos fazer? Trancar a casa? E aí, no momento desse, vem Jesus, né? Entra Jesus no meio deles. Você pode imaginar o que foi isso? Aquele povo trancado, morrendo de medo, entra Jesus, sopra sobre eles. Essa atitude de Jesus soprar, ela é linda porque ela tem uma elegância, ela tem uma riqueza. Quando você sopra o seu hálito, o seu sopro, o que você tem de mais vital com o outro, você está dividindo a sua vida com o outro. Então, a partir daquele momento, passou a ser uma comunidade que compartilhava o mesmo sonho. O Espírito Santo tinha a ver com missão. Essa atitude de Jesus lembra o Pai. Quando o Pai nos criou, né, quando o Pai criou o homem, que ainda era... Porque essa estrutura inicial da igreja era como se fosse uma coisa amorfa, era uma massa, sem atitude. Eles estavam parados e trancados. Até que o Espírito Santo veio e deu vida e pôs eles na missão. Foi a mesma coisa quando o Pai nos criou lá, criou o homem no barro, e ele sopra o Espírito e dá vida. A mesma coisa, Jesus pega o povo e sopra o Espírito Santo. E é a mesma coisa que ele quer fazer conosco. É a mesma coisa. Porque está relacionado com a missão, da mesma forma como aquele Espírito Santo que estava lá enfeitando o céu, que encarnou em Maria, que conduziu Jesus, que caminhou com os discípulos, quer caminhar conosco. É o mesmo. Isso é de uma beleza que é para a gente dançar, não é? Então, por isso que Pentecostes é o Natal da igreja. A igreja nasceu. Mas Nossa Senhora estava lá no meio, por isso é mãe da igreja. Ela era mãe de Jesus, mãe da igreja. Estava ali no meio. Então, chegou o Natal da igreja. Foi Pentecostes, pôs o povo para andar. Pôs o povo para testemunhar. E isso é belo. Foi o Espírito Santo que foi comandando o povo todo. E fazer que nós hoje estamos reunidos aqui pela ação desse mesmo Espírito, que nos colocou aqui. Muito bem, Filó, mas fica parecendo que eu estou falando de Pentecostes 2000 anos atrás, mas e o meu Pentecostes? E por que nada dentro de mim acontece? Porque, na verdade, a gente reza igual Santo Agostinho rezava antes de ele ser convertido. Porque o nosso grande dilema com o Espírito Santo chama-se medo. Então, Santo Agostinho, antes de conversão, vocês podem estudar, ele falava assim, Senhor, cura-me, mas agora não. Agora não. Então, a gente, na verdade, quer adiar, porque a gente já sabe que aonde o Espírito Santo chegar, ele vai transformar. Nenhuma vida vai ficar igual. Ele pega todo mundo e vira do avesso. Ele transforma mesmo todas as coisas. Vocês acham que se os discípulos tivessem a oportunidade de ter escolhido a forma como ele manifestaria, tinham deixado de fazer o que eles fizeram, que eles falaram até que eles estavam bêbados? Ainda foram criticados. Pode imaginar o que o Espírito Santo fez com aquele povo? Pedro, um analfabeto, ele passava, o povo punha os doentes assim em fila, e a sombra de Pedro ia curando. Era Pedro? Não. Era o Espírito nele. Vocês imaginam que de vez em quando eles estavam de um lado pregando, o Espírito Santo esperava eles acabar de pregar, pegava aqui e mandava lá para o outro lado, prega aqui. Ó, as coisas que esse povo viveu. E nós não vivemos nada, porque temos medo. E é claro que temos medo, porque é Deus, não é? Quando a gente vê uma manifestação do Espírito, a gente treme. Porque a gente vê a distância que há. Tanto que Ele é poderoso, tanto que Ele é o Senhor, o tanto que Ele pode todas as coisas. E a gente sabe que a gente que é condutor dessa energia de Deus, dessa presença de Deus, a gente sabe que a gente não é digno e que a gente é um condutor que pode deformar tudo isso. Então, nós temos muito medo. Mas nós não podemos ter medo. Não podemos. E esse sopro de Jesus, ele lembra aquela história de Ezequiel. Lembra da profecia de Ezequiel, que está no capítulo 37 do livro de Ezequiel? Quando Deus pega o profeta, leva ele para um campo cheio de osso.
e fala, profetiza, em cima desse tanto de osso morto. Você acha que esse povo pode voltar à vida? Somos nós. E aí ele fala, profetiza ao Espírito, profetiza e fala, assim diz o Senhor, Espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Olha como é que Jesus repete isso, quando ele sopra, porque o povo estava tudo morto, tudo com as portas trancadas, igual nós estamos, morrendo de medo. Se o Espírito Santo der uma gracinha aqui agora, o povo vai sair vazado nessas portas agora. Né? Que, na verdade, ele fala, não, Espírito Santo, você pode vir, mas aqui, você não faz gracinha, não. Não, você não faz, olha lá, a gente começa a colocar limite no Espírito. Não podemos colocar limite. Nós não podemos ter medo, nós temos que nos entregar, falar, faz o que você quiser. Ó, nós temos coragem? Mais ou menos. E Jesus, agora quem está soprando não é mais Ezequiel, não é mais um profeta. Quem sopra é o Filho de Deus. É Jesus que sopra. E ele não sopra buscando o Espírito nos 4 ventos, não. Ele sopra tirando da ferida do lado dele. É Jesus dividindo conosco a vida dele, a missão dele, falando, continue a minha missão. Compreendem? A partir de agora, Jesus quer hoje, né? Ele está aqui no meio de nós, a gente não vê não, mas ele está. Ele nos reúne e fala, eu quero soprar sobre vocês o meu Espírito, para que vocês hoje sejam minhas testemunhas. Teilhard de Chardin tem uma frase belíssima, que ele fala que quando a gente recebe o Espírito Santo, não é o Espírito Santo e eu. Não são 2 pessoas. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma aventura humana. Presta atenção nisso. São seres espirituais vivendo uma aventura humana. O Espírito Santo quer te ajudar a ser testemunha de Jesus onde você estiver. Seja no seu escritório, seja na sua casa, seja na sua confecção, seja você como empresário, seja onde você estiver. Você poder falar a língua dele. Porque muitas vezes a nossa língua não é de Pentecostes, porque a língua de Pentecostes é a língua do amor. A língua contrária a Pentecostes chama Babel. É quando a gente se infla de orgulho. É quando a gente acha que é muito bacana, cheia de vaidade, cheia de prepotência. Essa é a língua de Babel. Pentecostes é anti-Babel. Porque a língua do amor, você não precisa falar a língua do outro, não. O outro pode ser até russo. Não tem importância, não. Mas você entende, porque a linguagem do amor todo mundo compreende. É universal. É a linguagem de Deus. E nós saímos, a gente começa a aprender a amar desde que nasce. Porque nós somos seres de relação. E quando a gente nasce, a gente já é uma relação. Tem um filósofo que diz que quando ele morrer, o coração dele vai abrir cheios de nomes. Que, na verdade, a nossa vida se desvenda, ela se abre cheia de nomes. Que foram nomes escritos pelo Espírito Santo, que foram pessoas que nos ensinaram, de uma forma ou de outra, a amar. Quantas experiências de amor já fizemos até aqui? Mas ainda não fizemos essa experiência do Espírito? Essa experiência profunda do Espírito em nós, de entender primeiro nessa manifestação do amor de Deus, que nós somos amados. E quando a gente entende essa linguagem do amor, viver o amor. Quando eu estou falando com vocês do Espírito Santo estar conosco, nos conduzindo, caminhar conosco, isso é maravilhoso. Isso acontece com todo mundo que chama por ele. Domingo eu estava de plantão, esse fim de semana foi meu, no CTI. E domingo lá no CTI, a gente depois discutimos os meninos todos, estávamos falando de Jesus. É sempre assunto predileto, né? E aí a gente estávamos conversando e uma plantonista, que foi nossa residente, estava lá e falou comigo assim, Filó, mas você sabe que ontem eu vivi uma experiência, olha que lindo. Porque tem hora que a gente não enxerga o óbvio. E quem enxerga é Deus. Então, é o Espírito Santo que fica nos mostrando o tempo inteiro as coisas, não é? Ela falou, tinha um menino grave na enfermaria. Não tinha vaga ainda no CTI, eu tinha que montar um respirador em um determinado hospital que ela estava. Treinada em CTI, montou o respirador. O respirador não funcionava, Filó. Eu olhei o respirador inteiro, fiz checklist dele inteiro, peguei de ponta a ponta, olhei de lá para cá, de cá para lá, o respirador não funcionava. Busquei a equipe do CTI. Fui lá, busquei o plantonista do CTI, busquei a enfermagem do CTI e falei, olhem comigo o respirador. Todo mundo olhou tudo. Tudo certo. Tem nada fora, tem nada errado, nada fora do lugar. Mas não cicla, não tem jeito. O respirador não funciona. O pessoal falou, mas não tem nada. Ela falou que parou, falou, não, Senhor, manda o Espírito Santo. Tem alguma coisa que está errada? Tem alguma coisa que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? O que o Senhor está vendo que eu não estou enxergando? Ela falou que de repente olhou para o respirador de novo, viu uma válvula e falou, mas será que eu coloquei a válvula do lado contrário? Porque tem coisas que, tem aparelhos que não recebem quando você coloca do lado contrário. Esse abençoado respirador aceitável de qualquer jeito que você pusesse. Ela falou, mas não é possível. Essa valvulinha está atrapalhando tudo? Não. Está intuído no coração, não é?
quando ela inverteu a válvula, não é que cicla? É maravilhoso, é isso que eu estou falando, que Teilhard de Chardin colocou. São seres espirituais vivendo uma aventura humana. É o Espírito Santo andando em todos os cantos que estamos, nos ajudando a revelar a vida. O amor. Revelar que a nossa vida é uma festa. Que nós temos que celebrar isso que Deus nos deu, uma vida que é eterna, vivida no amor. Então nós travamos o Espírito Santo, que a gente vai pôr um limite nele. Como é que eu faço contato com o Espírito Santo? Hoje, pelos sacramentos e pelos carismas que Ele me deu. Jesus, quando a gente recebe a Eucaristia, é o Espírito Santo que transformou aquele pão e aquele vinho no corpo e sangue dele. Jesus fala, vocês receberão a força do alto. Será que a gente está buscando essa força do alto? Nós só iremos viver Pentecostes na nossa vida quando entendermos que Ele é a nossa identidade mais profunda, que nós temos uma pertença a Deus e que por isso eu relaciono com o meu Pai de uma forma única e sou dele, pertenço a Ele. Porque quando eu não dou conta mais de rezar, é o Espírito que geme em mim, que reza por mim ao Pai. Porque é o Espírito de Jesus que chama, que clama Abá. Compreendem? O dia que eu entender essa realidade que sou e que em nós habita, mas a gente tem uma tendência a falar, vou apagar esse Espírito Santo. Eu jogo uma cinza nele, apago ele, porque eu não quero que ele se manifeste. E aí não há aqueles cristãos que estão mortos, que não têm uma alegria. Cristão sem alegria está morto. A alegria é fruto do Espírito em nós. Um cristão que não dá testemunho do Deus que crê. Não é um cristão que não tem coragem para andar, um cristão que parece uma hiena desde que levanta, tudo reclama, aquele povo arrastando os pés para andar, em vez de andar com elegância, bacana, esqueceu de quem que é filho. Se vocês saberem de quem que nós somos filhos, nós temos que andar igual príncipe e princesa. Já falei isso com vocês. É fino. Tem que andar direito, não é arrastar pé, não. Estamos esquecendo, porque a gente precisa do Espírito que nos anime, que nos coloque de pé e fala, coragem. Está desanimado com de quê? Aí eu aqui. Nós não entendemos. Então a gente apaga o Espírito. Porque não buscamos Ele onde Ele está. Não alimentamos essa presença. Não estamos ali com Ele. Enquanto não entendermos que a partir do momento que eu tomo essa consciência, eu passo a viver para Ele, com Ele e nele. Eu não vivo mais segundo aquilo que eu quero, mas eu vivo a partir do Espírito Santo de Deus. Compreendem? É Ele que vai dirigir a minha vida, assim como Ele dirigiu de Jesus. Eu vou aprender a ter um parceiro onde eu peço opinião, falo, faz, não faz, vou ou não vou. Caso ou não caso, separa ou não separa. Me pergunta. Porque quando eu não pergunto, faz errado. Mas é Ele que nos mostra tudo. E eu brinco, o Espírito Santo é de graça. Ele é seu consultor e é de graça. Te orienta todo o caminho. Te fortalece, te restaura. Então nós estamos precisando, tem um texto na Bíblia que diz, acorda tu que dormes. Acorda. Vamos sacudir, falar aqui aonde é que eu estou. Acorda na sua vida espiritual. Acorda. Porque não é fácil. Porque para Jesus vencer em nós não é brincadeira. O Espírito Santo tem que nos convencendo que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos a este lugar, mas estamos aqui. A gente está vivendo aqui, mas como testemunhas de um Deus vivo que se chama Jesus, que morreu por nós na cruz. E aí, quando eu entendo essa identidade, quando cada vez que o mundo fala comigo assim, bobagem, você está acreditando nisso? Perdendo tempo. Isso é ilusão. Você fala, é nada. Jesus é real. Jesus vence. E isso é uma batalha diária. Quantas vezes a pessoa fala com você, mas você vai rezar, minha filha, com tanta coisa boa fazer hoje, terça-feira? Quase já chegar na Copa, que milhões de opções, e você está indo rezar? Não, perde tempo. Vocês já escutaram isso? Mas você vai agora fazer o quê? Não, que coisa, né? Você lê a Bíblia, perdendo tempo. Não, porque isso já me garantiu, Jesus já venceu esse mundo. E a vitória nossa, quer dizer, quem é que vence o mundo? O que é que vence o mundo? É a nossa fé. Então, todos nós que cremos já vencemos. A fé levanta tudo, gente. Transforma qualquer coisa. Transforma qualquer situação, posso dizer a vocês. Mas não adianta eu falar se vocês não experimentarem isso que eu estou dizendo a vocês. Porque Ele está dentro de vocês, dentro de cada um. Nós vamos entender o quanto somos esses filhos amados. E o quanto Deus tem um projeto para ser realizado na sua vida que você não está deixando. Você está amarrando o Espírito Santo.
Então, quando eu entendo essa identidade profunda de quem eu sou filho, e que a vida, para mim, ela é eterna, e que quando eu fechar os olhos aqui, eu estou abrindo para uma outra realidade, eu dou conta de permanecer com Jesus até na cruz. Nada mais me amedronta, porque quem pode me tirar dele? Ninguém. Quando ele se levanta a favor de um de nós, quem pode com ele? Ninguém. A porta que ele abrir na sua vida, quem é capaz de fechar? Ninguém. Mas eu digo para vocês, é ninguém. Ninguém pode com ele. E ele é nosso Deus. Pai amoroso, doce, que você pode clamar e ele está aí. Mas a gente acaba buscando a consolação onde não está. Então a gente precisa começar a repensar essas coisas e falar com Jesus. Jesus, eu quero renascer. Eu quero ter coragem de colocar meu rosto e meu corpo exposto ao Senhor. Eu quero mais que esse Espírito Santo venha mesmo. E tem coragem de falar, vem Espírito Santo, mas faz o que o Senhor quiser. Queima, transforma, muda, faz o que o Senhor quiser. Vocês estavam cantando, vem Espírito Santo, transforma a minha vida. A gente não sabe o que canta não. E canta na alegria, na animação. Aí vem o Espírito Santo todo animado. Falou, oba, que a turma lá está disposta. Ele começa a mudar, vocês falam, o que é isso, gente? Nós temos medo de Deus. Não precisamos ter. Temos que ter medo de outras coisas. De Deus, nós temos que mergulhar nele e falar, faz, amigo, o que você quiser fazer. Faz aquilo que o Pai sonhou quando ele me criou. Quando ele pensou em mim, que ele nem tinha feito o universo. Faça. E que eu possa terminar para Jesus o resto da missão dele. E que eu possa dar testemunho dele aonde eu estiver. Do salão de beleza ao supermercado, aonde ele me mandar. Que eu possa ser testemunho, que as pessoas olhem para nós e a gente brilhe. O evangelho de hoje não é isso? Seja o sal da terra e a luz do mundo. E há uma pergunta famosa que diz assim, vós que recebestes a luz, o que fizeram com ela? O que nós estamos fazendo com a luz que nos iluminou um dia? Estamos tampando isso como? Não podemos. Temos que dar testemunho desse Deus. É maravilhoso esse Deus. Que toma conta de nós, que está atento aos mínimos detalhes da nossa vida, que está pronto para poder nos apontar, faz assim, olha o caminho de lá, toma conta aqui, aquela doçura que nos acompanha. O Espírito Santo está doido para participar da sua vida. Ele pode revelar as coisas todas do Pai, ele conhece tudo, ele conta as coisas, ele conta. Deixa ele caminhar com vocês. Uma coisa é ter a vida sem o Espírito Santo, outra coisa é ter a vida com o Espírito Santo. É uma outra vida, é uma alegria. Bem, é verdade que ele não dá sossego para mais ninguém, mas ele é aquele descanso. E nele você pode descansar. Ele é o consolador. Eu falo que ele é o energético. Vocês ficam tomando outros energéticos, não precisa? Tome o Espírito Santo de Deus, vocês verão a energia que vocês têm. E tem uma energia que você fala, desliga, amigo, não desliga. Tem uma força que deixa muito jovem no chão. Porque é essa energia de Deus que é capaz de qualquer coisa em nós. E nós fomos criados e a criação não acabou. O Espírito Santo está sempre nos fecundando, sempre nos transformando, sempre nos criando de novo. Não estamos aqui abandonados a um projeto. Deus está amorosamente, a cada minuto, a cada instante, nos criando, nos recriando, cuidando de nós. Nosso projeto não acabou ainda não, gente. Deus está cuidando. E o projeto dele, ao fim, para vocês, é maravilhoso. Nós aqui não temos noção, como diz Nossa Senhora, vocês não têm noção de nada. Tem um livrinho dela que, tem um livro que fala, Maria, os sacerdotes, os filhos prediletos de Maria, um livro assim, e num dos textos ela comenta, vocês não sabem de nada. E não sabemos mesmo, porque se soubéssemos, tomávamos posse disso ontem, e começaríamos a viver, a partir de hoje, com o Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos ter a coragem de pedir a Jesus, que eu quero renovar a minha vida, eu quero começar de novo, eu quero acordar, eu quero despertar, eu quero ser recriada, eu quero parar o tempo que eu perdi longe dele e quero caminhar com ele. E eu quero terminar com uma oração de Miguel Mesa Bolsas, que é uma oração que eu achei tão linda e que é uma oração que tem tanto a ver com tudo que nós estamos conversando aqui, com esse reconhecimento dessa identidade que temos mais profunda em nós. E aí a gente vai poder entender e viver Pentecostes todo dia, e vamos ver que todos os dias o Espírito Santo nos faz nascer, né? Não só como igreja individual, mas em grupo, e ser um exército do bem, e sermos um exército de Deus, né? A esse serviço nesse mundo que clama por Ele, é um mundo que está clamando pelo Pai, que precisa dos sinais de amor,
precisa de sinais de esperança. Esse mundo precisa. Vocês talvez não vivam metade do que a gente vive, vivendo na saúde e com pobreza. Deus precisa, nós precisamos de levantar, porque Deus precisa estar mais perto. Como Deus precisa voltar depressa. É tanto sofrimento, que a gente está sempre pedindo a Ele, volte, né? Vem, vem, Senhor. Vem ficar conosco e cumprir aquilo que o Senhor tem de promessa. Mas antes a gente precisa acordar. E já começar a dar sinais para esse mundo que esse Deus é de verdade. E que Ele vai se levantar. Precisamos ser nós as testemunhas disso. Felizes aqueles que se reúnem em torno do sopro do Espírito Santo para deixar-se transformar cada dia por Ele. Felizes aqueles que se deixam conduzir pela luz do Espírito Santo e não lhe põem travas, obstáculos ou impedimentos. Felizes aqueles que reconhecem suas fragilidades e se deixam fortalecer pelo Espírito Santo de Deus. Felizes aqueles que vivem a novidade radical do Espírito para não permanecer nunca ancorado no passado, mas viver a realidade do presente e estar abertos à surpresa do futuro. Felizes aqueles que se deixam rejuvenescer pelo Espírito e deixam pendurados no cabide do esquecimento as velhas vestimentas cheias de remendo. Felizes aqueles que se deixam fascinar e refrescar pela brisa do Espírito, aqueles que reconhecem nela a presença vivificante de Deus em suas vidas. Felizes aqueles que vivem com espírito de solidariedade, empenho, ternura, cuidado e consolo. Felizes aqueles que não deixam que o espírito fique aprisionado, aqueles que cada dia recriam as palavras e as intuições do Espírito, aqueles que se deixam habitar pela liberdade radical do Espírito de Deus. Que Deus nos dê a coragem e que a gente possa encerrar dizendo: vinde, Espírito Santo, e renochei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem de João que fala: recebereis o sopro do Espírito Santo. A gente precisa lembrar lá atrás, quando Deus nos cria, Ele sopra o sopro de vida sobre as narinas do ser humano. A mesma coisa a gente pode lembrar na passagem de Ezequiel dos ossos secos, em que o sopro do Espírito Santo traz vida. O sopro do Espírito traz vida e a vida precisa fazer diferença na nossa vida, porque às vezes estamos vivendo uma vida como mortos-vivos. Às vezes a nossa vida espiritual está morta, a gente já não vive mais. Às vezes os nossos sonhos já morreram, os nossos relacionamentos já morreram. E hoje a Filó vem nos mostrar que precisamos ter uma vida diferente quando a gente recebe o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo. E a nossa oração hoje vai ser essa, pedindo ao Espírito Santo que sopre vida na nossa vida, que através desse sopro tudo possa voltar a viver aquilo que estava morto, que volte a ter vida. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje mais uma vez e te louvamos e te agradecemos por tudo. Mas te louvamos, Senhor, porque o Senhor um dia soprou em nossas narinas e nos deu vida, e vida em abundância. E foi o sopro de vida que me põe de pé. Então, Senhor, hoje nós queremos te pedir: sopra o teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre aquela área da minha vida que está morta, que já não vive mais, sobre os meus sonhos que já morreram, os meus relacionamentos que já morreram. E através desse sopro, que tudo novamente volte a viver e tenha vida, mas uma vida abundante, uma vida no Senhor, uma vida diante do Senhor. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!